Olá, estamos aqui na aula 2, segurança do paciente na sedação. Já vimos os primeiros pontos relacionados ao uso do anestésico local, por que que a sedação nos torna tão mais inseguros e por que nos julgamos tão seguros quando fazemos uma anestesia local, quais são os critérios, o que que estrutura a base da nossa segurança, o que significa para esse dentista isolado dentro do seu consultório ou agora do seu ecossistema ambulatorial de saúde, o que significa, o que se traduz em segurança para ele. E nós fechamos o último encontro trazendo essa reflexão. Agora nós vamos passar para níveis de sedação, uso de medicamentos, possíveis intercorrências. Obviamente, em meia hora, a gente vai trazer essas reflexões. Vamos juntos olhar para isso de forma que a gente possa organizar esse pensamento para completar os critérios e saber, como a gente fez a pergunta na primeira aula, se o que você tem de conteúdo e de material e de investimento, seja no tempo que você dedicou a esse aprendizado, ou seja, no que você dedicou de financeiro para adquirir o que está ao teu redor, o quanto isso tudo está integrado na sua prática clínica. Vamos passar agora para olhar essa sedação no seu aspecto mais farmacológico, olhar mais para as questões de uso de fármacos, níveis de sedação. Vamos juntos? Então vamos lá. Eu vou compartilhar a tela com vocês para que a gente possa trazer o nosso mapa mental e, dessa forma, conseguirmos prosseguir para concluir aqui, depois desaguarmos no nosso workshop sobre segurança do paciente na sedação. Então, nós estamos aqui agora olhando para análise e gestão dos nossos riscos, para ter todo esse conhecimento, toda essa nossa dedicação de tempo e de dinheiro a tudo que a gente está colhendo no momento que a gente faz uma sedação no ambiente ambulatorial, há que se saber analisar e gerir esses riscos. Quando a gente analisa os riscos, a gente fala numa hierarquia de controle desses riscos. E aí, quando a gente hierarquiza esses controles, nós estamos falando dos níveis de sedação e do teu envelope de segurança. Porque o teu envelope de segurança está onde você determina em que níveis de sedação você vai trabalhar. Bom, mas a alteração, né, a migração de um nível para outro de sedação, da leve para moderada, da moderada para profunda e da profunda para anestesia geral, não tem uma barreira. Isso é um mérito, é uma perícia que nós vamos desenvolver para que no planejamento estratégico, conhecendo farmacologia, área sobre a curva, dinâmica e cinética dos fármacos, nós possamos ajustar, não esquecendo da titulação por consulta, que é fundamental num processo de desenvolvimento, de criação, de construção do teu mapa, do teu envelope de segurança. Então, na hora que eu determino os níveis de sedação ideais para eu trabalhar, como eu digo, na nossa proposta de valor do Grupo Nitro, os níveis de sedação que o Grupo Nitro trabalha, pretende trabalhar, ou raciocina, ou elabora o seu planejamento estratégico de sedação para que cada vez mais seja assertivo na sedação leve e moderada. E nesse lugar eu estou construindo o meu envelope de segurança, aonde eu tenho fármacos por via intramuscular, oral, intranasal, associados à via titulável, que é o óxido nitroso, com a possibilidade de acesso venoso para intercorrências ou se, por alguma razão, essa sedação aprofundar. Então, nós temos que mapear o perfil desses atendimentos, organizar os POPs a partir dessa pretensão, dessa sua proposta de valor, dessa criação do seu envelope de segurança, para que você possa, então, organizar POPs e seus registros. Não esquecendo o conceito de socorro que está no livro do professor Malamed. Eu só posso fazer sedação e almejar um nível de sedação para o meu paciente se eu consigo trazê-lo de um nível acima. O que eu quero dizer com isso? Eu trabalho exclusivamente com óxido nitroso e faço apenas sedação leve. Se ocasionalmente acontecer que o seu paciente caia na sedação moderada,
você tem que saber como reverter. No caso de um fármaco titulável como o nitroso, fica bastante fácil de resolver essa questão. Mas outras questões no entorno podem trazer de você a necessidade de estar apto, estruturado para resolver esta intercorrência. Então, o conceito de socorro aí é fundamental para que você entenda até onde você pode ir e de onde você não pretende passar. Quais são os seus limites? Por isso, envelope de segurança. Aonde você coloca as suas estruturas de forma que você saiba exatamente até onde você pretende ir, de onde você não pretende ultrapassar, quais limites você pretende não ultrapassar. Na medida que a gente olha para essa análise de gestão de riscos, a gente vê alguns tipos de evento que pode acontecer, intercorrências, e ao que elas estão ligadas, e elas têm que ser relatadas nos seus POPs e na sua série de documentos de boas práticas de funcionamento. Então, a possibilidade de uma intercorrência psicogênica vem, com certeza, de uma ansiedade não controlada. A possibilidade de um evento alérgico vem de um evento alérgico pode gerar uma anafilaxia. A possibilidade de um evento neurocardiogênico pode gerar uma síncope. E a possibilidade de não controlar doses e não ter um uso racional dos medicamentos que você se propõe a fazer a interação e mais, não tenha estudado a interação com medicamentos que o paciente faz uso rotineiramente, podem levar a uma toxicidade de alguma dessas drogas. Então, esses argumentos, essa previsibilidade dividida desta forma, tem que estar no seu protocolo operacional padrão e, consequentemente, na série de documentos de boas práticas de funcionamento. Então, se eu tenho a possibilidade de um evento psicogênico, um transtorno na ansiedade do paciente, eu tenho a seguinte forma de resolver essa questão. Se tem a possibilidade de um episódio alérgico, eu tenho a seguinte forma de atuar. Se existe a possibilidade de um choque neurocardiogênico, de uma síncope, eu tenho a seguinte forma para atuar. E assim, você organiza o seu POP e a série de documentos de boas práticas de funcionamento. Aí a gente está analisando e gerindo nossos riscos, sendo bastante atento com relação ao nível de sedação que você pretende, através dos estudos de farmacologia, mapeando o perfil de atendimento, organizando a partir daí os seus POPs, registrando o que aconteceu nas fichas para que você possa aprender com cada passo dado e ter o conceito de socorro estruturado nos seus POPs que você vai ter na série de documentos de boas práticas de funcionamento. Está anotando tudo que precisa constar no seu POP quando estamos falando de plano de segurança do paciente? Ok, vamos adiante. Então, na hora que a gente acabou de analisar e gerir nossos riscos, nós vamos estruturar os nossos recursos. Nós temos na RDC 1002/2025 com bastante clareza o que precisamos ter nos ambientes específicos de complexidade A, B e C, e tipo 1, 2, 3 e 4 de consultório, se eu estou falando da 277 CFO ou se eu estou falando de RDC, o que que eu preciso ter no meu ambiente de trabalho, o que que eu preciso prevenir, as emergências que eu preciso estar apta a prevenir, e isso tudo me traz instrumentais, me traz condições físicas que eu tenho que alterar na minha clínica e me traz a possibilidade de ter alguns medicamentos para a emergência. Eu não posso abrir mão, né, como a gente falou, a válvula máscara e bolsa, o ambu, a cânula de Guedel, oxigênio, cânula nasofaríngea. Obviamente, eu não estou pretendendo ter toda a lista e precisar com você. Vamos buscar a lista do que precisamos ter, está na RDC 1002. Medicamentos de emergência, o que eu preciso ter para resolver intercorrências que possam acontecer na minha prática clínica. O conceito de socorro, que vai me fazer ter fármacos que possam resgatar o meu paciente de um nível de sedação que eu não pretendia. Nesse momento, sabemos que o acesso venoso
tem que estar à mão e em função, estruturado na minha prática clínica para que eu possa acessá-la se necessário, e devemos nos afastar da irracionalidade na hora do planejamento e da compreensão da estratégia multimodal. Porque caso nós estejamos fazendo um planejamento irracional, onde a gente admita incrementos de fármacos que não são tituláveis durante o procedimento, porque julgamos que a sedação estava fraca e esquecemos, não estruturamos nos nossos POPs e desconhecemos a possibilidade de titulação por consulta, não foi prevista, pode ser que a gente vá entrar em uma condição frágil de aprofundamento de sedação e mais frágil ainda se você não está preparado de reverter essa profundidade de sedação. Então, começamos a estruturar recursos olhando para a RDC, a lista está lá, abra a RDC, começa a anotar. Dali, nós vamos elencar os medicamentos de emergência. Aqui na nossa imersão, nós fazemos isso e fazemos o cálculo de dose para cada paciente pelo peso dele e deixamos prontos para uso caso seja necessário. Isso é estruturar critérios e fazemos um planejamento com certeza por demais criterioso e jamais admitimos a titulação durante o procedimento de fármacos não tituláveis. No caso da titulação, apenas o óxido nitroso. Isto é estruturar recursos para prevenir intercorrências na direção da segurança em sedação. Agora, o último item é o ensino e a regulamentação. Nós estamos num momento, em termos de regulamentação, muito rico. Se Deus quiser, os resultados serão os melhores possíveis. Confio por demais nos companheiros que tenho na equipe dessa Câmara de Regulamentação da Sedação e Odontologia do Brasil. E a partir daí nós vamos então olhar para uma nova etapa da sedação e odontologia e da odontologia. Por isso, desde o final do ano passado, a gente está dizendo que a odontologia mudou. Ela mudou e você precisa vir com ela. Ensino na graduação deve sofrer algumas alterações, deve ter algumas mudanças na direção dessa RDC. Treinamento anual ou bianual em suporte básico de vida e suporte avançado de vida tem que ser uma realidade cultural e o Conselho Federal de Odontologia tem que vir na nossa direção, predizendo isso, corroborando com isso, regulando isso. Não existe outra forma de pensar em segurança, em sedação, em segurança em odontologia, por conta do anestésico local, sem o treinamento em suporte básico de vida e suporte avançado de vida. E a partir daí, então, a gente começa nestas regras, nessa cultura de estruturação, de segurança em sedação nos nossos ambulatórios ou nos nossos espaços corporativos, em hospitais, onde atendemos pacientes ou sobre sedação ou sobre anestesia no ambiente cirúrgico, seja em CELS, seja em clínicas onde vislumbramos a possibilidade de termos equipes maiores com responsáveis técnicos que vão determinar e estruturar esses nossos recursos, que o ensino e a regulamentação deles possa vir na periodicidade necessária e que nós tenhamos indicadores que possamos recursar para comprovar isso. Então, a porcentagem de equipe que está com treinamento e como é que isso está se desenvolvendo. Qual é o tempo de resposta interna nas nossas simulações e nas possíveis intercorrências? Qual é a frequência de incidentes e de eventos adversos que acontecem na clínica onde nós trabalhamos, ou no corporativo, se numa odontoclínica, enfim. Qual é a porcentagem de equipe que está totalmente treinada e regularmente treinada? Qual o tempo de resposta interna a uma possível intercorrência? Qual é a diferença entre incidentes e eventos adversos? Um evento adverso pode provocar um incidente ou pode não dar um incidente. E nessas condições, olhando para essas possibilidades e por quanto nós possamos estar preparados para isso tudo, a gente vai chegar
na certeza de que o aprendizado contínuo, a confecção, a estruturação de protocolos e treinamentos da nossa equipe e esta titulação por consulta, que é a base do nosso aprendizado, e que nós não nos percamos dela, mesmo que venhamos a acrescentar mais informações com relação a vias e fármacos, que a gente não se perca nunca da base e do fundamento de segurança da sedação, que é protocolos e titulação por consulta. Saindo da titulação por consulta, eu venho trazer para vocês a resultante de tudo que a gente conversou aqui, que é o workshop que nós vamos entregar a vocês com algumas surpresas, evidenciando algumas questões que estruturam e aprofundam tudo que conversamos nessa aula 1 e 2, e mais do que tudo, começando a entregar para vocês a realidade da prática clínica, os sentados no mocho, como isso tudo fica viável e fica concreto e fica de raciocínio imediato para entregar de imediato, seja o meu paciente, seja a minha família, seja a família do meu paciente, seja equipes multidisciplinares. Aonde isso tudo que a gente conversou até agora, nesses primeiros 3 meses do ano, com mais as resoluções passadas, aonde está tudo organizado e estruturado na sua prática clínica. Podemos olhar para isso através desse workshop Segurança em Sedação, aonde nós vamos entregar condições de você organizar a segurança em sedação no seu ambiente, no seu ecossistema ambulatorial de sedação. Vem com a gente. Se eu estou olhando para essa aula 2, segurança em sedação, como integrar tudo que nós vivenciamos aqui juntos. Temos sempre que começar pelo mais simples. A titulação por consulta é a base do processo de segurança em sedação. A dose pode ser diferente do efeito linear. O paciente, cada paciente é um paciente indivíduo, por isso a necessidade de titulação por consulta. Não pensar que nós vamos precisar, se a titulação, a sedação está insuficiente, que nós vamos e devemos incrementar ou um fármaco mais potente ou mais uma dose daquele mesmo fármaco, na medida que aquele fármaco não é titulável e nem aquela via. Então, nós temos que cessar aquele procedimento, interromper e fazer a titulação por consulta. E isso é algo que tem que estar na nossa comunicação para que não se torne uma justificativa. Lembrem do módulo de comunicação, onde a gente falou de muitas coisas que têm que estar previstas na explicação de tudo que vai acontecer, de preferência anotadas, de forma que sejam gravadas, de forma que sejam mandadas através de PDFs e conversadas com o paciente. Quanto mais vezes nós falarmos sobre determinado assunto, mais fixado e mais claro, mais clareza nós vamos dar ao nosso procedimento. Então, não há como não explicar minuciosamente e integrar na sua precificação a questão da titulação por consulta. Ela é um direito seu e é um direito do seu paciente, que vai dar a ele a segurança para prosseguir. Então, se você percebeu e conseguiu caminhar conosco, sabendo que a segurança não é saber sedar, é estruturar a sua sedação, nós estamos caminhando juntos e não mais diversificando nossos pensamentos sem organizar e convergir para o mesmo ponto. Essas 2 aulas vão nos dar consciência, mas essa consciência, sem nós estruturarmos, se não partirmos direto para o papel para organizarmos as nossas condutas, não vamos alterar o nosso comportamento clínico. E agora, no workshop de segurança e sedação, com 2 horas de conversa, tira dúvidas, vamos interagir, nós vamos inicialmente construir o protocolo, cada um o seu, organizando juntos, o raciocínio clínico, tendo sempre em mente a titulação por consulta, a construção do seu envelope de segurança,
pelo menos o início da construção dele, que pode ser baseado na proposta de valor do Grupo Nitro, estruturando as suas decisões clínicas, vamos prever algumas intercorrências e organizar o seu consultório, o seu ambulatório dentro dessa nova realidade, a partir de uma reflexão sobre a sua praxis, para só a partir desse ponto, então, mudar o nível e a conversa interna. Então, na hora que a gente reflete essa praxis na nossa prática clínica, na hora que a gente senta e regulariza tudo que foi dito neste encontro 1, nesse encontro 2 e agora no workshop sobre segurança em sedação, nós vamos entender que esses encontros, esses 3 módulos valeram muito a pena. Para quem é esse próximo encontro? Para quem faz sedação, para quem ainda não faz sedação e precisa estruturar o seu início, quem quer parar de improvisar e quem quer realmente uma segurança estruturada, convergindo para um atendimento seguro e confortável, para que você possa permanecer no cuidado. É isso que a gente pretende, dar longevidade à sua prática clínica, de forma que você não tenha esforços a mais, que você não venha a ter uma insalubridade pelo quanto você possa estar na sofrência de um esforço, de um atendimento que não está estruturado. É isso que a gente quer entregar para vocês nesse workshop, aonde esperamos cada um de vocês lá. Não deixa de vir. Nós vamos fazer, então, uma transição entre esses módulos e a nossa mentoria em grupo, que é o Sentados no Mocho. Nós vamos, desses encontros, partir para algo que a gente pretende entregar a vocês de muito mais complexo, de muito mais profundo e com muito mais tempo de convívio entre nós. Sentados no Mocho serão 100 meses de mentoria em grupo. Mas vamos conversar mais sobre isso no workshop sobre sedação, segurança em sedação. E aí nós vamos estruturar um pouco mais a nossa prática clínica de forma que essa segurança seja sentida e percebida por você, pela tua auxiliar, pelo teu corpo clínico e mais, pelos teus pacientes e os familiares dele. É isso que a gente pretende. Ao estruturar e comunicar esta estruturação de forma a que esse envelope de segurança esteja validado por todos vocês. Beijo no coração, espero vocês no workshop de segurança em sedação. Até lá!